Gente, a questão não é apenas em relação aos seguros, não é? Que naturalmente não apenas triplicam, quadriplicam ou quintuplicam de preço. Muitas vezes as apólices podem ser até negadas. Mais cedo eu até me questionei, conversando com amigos, se não valeria a pena, nesta live de hoje, falar sobre a diminuição na circulação no porto israelense de Eilat, em função dessa circunstância da dificuldade por navegar no Mar Vermelho. E já há uma percepção de uma diminuição importante nos navios que procuram o porto israelense de Eilat, situação que também afeta portos jordanianos. Mas a situação é ainda mais complicada, porque durante esta noite, horário de Brasília, não é mais avançado o horário na região, 5, 6 horas, dependendo. O filme chama-se 250 km, mas vocês, nesse link que está aqui, gente, mais uma vez eu vou colocar, depois a gente retoma mais à frente, vocês vão encontrar o nome do filme e o acesso para a votação. Então, tenho certeza que no curso dessa live nós vamos ultrapassar com folga aí a primeira colocação na votação, tá? Bom, pois bem, gente, então esse horário é mais adiantado na região onde esses ataques acontecem, e as televisões árabes, eu estou em contato com alguns jornalistas também no mundo árabe, as televisões árabes que num primeiro momento disseram que havia um pedido de socorro de uma embarcação britânica, agora a maioria delas reforma essa informação para dizer que a embarcação seria ligada a Israel. E tem um pedido de socorro, que nós também publicamos no Telegram e que colabora com a ideia, corroboraria a ideia de que a situação no Mar Vermelho está ficando muito complicada. A situação no Mar Vermelho está ficando muito complicada. A situação, pela fala das autoridades iranianas em relação à expulsão do porta-aviões do Dwight Eisenhower e a fala que alguns iranianos e alguns libaneses, algumas pessoas ligadas, inclusive aos braços políticos do Hezbollah, tendem a perceber é de que nós estaríamos caminhando para um quarto conflito entre israelenses e árabes /persas nesse contexto, porque a situação parece que vai se deteriorar até em função do que a gente tratou ontem, que é a questão do norte do Líbano, do norte de Israel e do sul do Líbano. Os ataques lá estão escalando, os ataques lá estão sendo cada vez mais letais e cada vez atingindo instalações mais importantes. Então eu quero, nesse momento, confirmar tudo que nós reportamos ontem, porque quando a gente reportou ontem, muita gente disse, mas desde 7 de outubro, esse canal disse que as coisas vão escalar na região norte de Israel, no sul do Líbano. Ontem foi declarado por vários meios israelenses e árabes que Israel daria um ultimato ao Líbano, curto, para que o Hezbollah fosse levado ao norte do Litani, ou do Litani, que é um rio que, segundo a resolução 1701 da ONU de 2006, que pôs fim à guerra entre Israel e o Hezbollah, deveria ser um marco onde o limite meridional da presença do Hezbollah estaria proposto em relação a Israel. A questão, muito além dessa que eu coloco para vocês, está vinculada não às negociações entre Israel e Líbano, mas o fato é que o Hezbollah vai rechaçar. O exército libanês e outras forças libanesas eventualmente opostas, antagônicas ao Hezbollah, não tem força para empurrar militarmente o Hezbollah para o norte do Litani. E vamos considerar o seguinte, em última instância, a relação mais próxima do Hezbollah é com o Irã. E a própria relação dos Houthis mais próxima também é com o Irã. Então o que está acontecendo é que a situação com os aliados dos iranianos estão se deteriorando. Ontem eu soube que a visita do presidente iraniano à Turquia teria sido suspensa porque os iranianos, eles teriam pedido à Turquia que tomasse alguma atitude prática, parasse com esse discurso, com essa retórica e tomasse alguma atitude prática para sancionar Israel. E que o presidente turco não só não aceita sancionar Israel na questão da energia, na questão do comércio, navegação, transportes aéreos e tudo mais, e além disso, ele ficou chateado com o presidente iraniano e deu a seguinte resposta ao presidente iraniano. Deu a seguinte resposta, que nessas condições a presença do presidente iraniano não era bem-vinda à Turquia. E parece que ele teria cancelado a visita do presidente iraniano a Ankara. Enquanto Ankara
patrocina grupos que atacam as tropas do governo sírio. A situação, para quem conhece a Síria, na região de Palmira, na região desértica de Deir ez-Zor, é muito grave em relação aos ataques de grupos pró-Turquia contra as tropas do Assad, contra as tropas do governo sírio em Damasco. Tá? Então, quer dizer, o que eu tenho aqui, muito claro, e não tenho dúvida em relação a esse relato, é que nós estamos escalando e que nós estamos envolvendo grupos iranianos ou pró-iranianos em uma situação de pré-guerra com Israel. O Irã entra na guerra? Não sei, seria especular, mas dentro desse contexto a situação é muito grave e o que está acontecendo no Mar Vermelho agora também é muito grave.